Amém, irmãos? Amém. Vamos à palavra de Deus. Eu queria só perguntar aos irmãos, antes de começar, eu gosto de instigar vocês. O que vocês pensam a respeito de Jesus para vocês? Porque nós temos que ter um pensamento. Nós seguimos a Jesus, o que Ele é para nós? Qual é o valor de Jesus para nós? Se você não tiver uma ideia, conceito com base na Bíblia, a Bíblia não fala tudo a respeito de Deus e nem de Jesus. João diz: o que Jesus fez, se fosse colocar no livro, não ia dar. A grandeza de Jesus, a grandeza do ato, o que Ele é para nós? Porque a vida cristã, nós habituamos a uma rotina, a uns dias na semana, de você vir à casa de Deus, participa do culto. Uns têm tempo para o devocional, outros não têm importância, e vai levando a vida assim. Isto gira em torno do valor daquilo que nós achamos que Jesus é para nós. Eu vou ler um texto que é muito conhecido, eu já falei dele sobre outros aspectos. Hebreus 11:6, quem sabe de cor? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que creia, Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos ama? Sim. Qual é a extensão do amor de Deus por nós? Não tem medida. Não tem medida. O que você faz aumenta ou diminui o amor de Deus por você? Não. Ele continua amando. O amor que Ele tem por mim é o mesmo que Ele tem por todos e por aquele que está lá caído. Isso. O amor de Deus é o mesmo. Agora, você pode ser o xodó dele, fazendo o que lhe agrada. O que você faz não aumenta o amor de Deus por nós, porque Ele ama. Se você virar as costas, Deus continua te amando. Agora, nós devemos conhecer o que agrada o coração de Deus. Essa faz a diferença. E você só faz isto porque o que eu sou para Deus, Ele me ama pelo que eu sou. Agora, eu só agrado a Deus pelo que Ele é para mim. Se eu não tiver esta distinção de valor, eu não vou procurar agradar. Você está dizendo, você está entendendo? Que eu falo que tem pessoas que têm uma rotina de cristão, mas ele não tem devocional, ele não tem tempo para Deus, ele não ora, ele não busca, porque Deus não é nada para ele. Não representa nada para ele.
porque se representa, nós vamos querer agradá-lo. A gente vê o foco, Jesus dá este exemplo para nós. João 8:29, Jesus diz: o Pai nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É aquela lei que está em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele. Se você fizer para Deus, agradar a Deus, Deus vai te recompensar. Está entendendo? Se você não fizer, você vai continuar no limbo. Essa é a coisa. Então Deus age em função de você. O amor dele é o mesmo, mas você tem que providenciar, fazer alguma coisa. Se você faz, ele vai te dar, vai te recompensar. Então está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8 diz o seguinte: aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Aí, leia aí para mim, confirmar se eu estou certo. Não pode agradar a Deus. Agora, Deus ama uma pessoa que anda na carne? Mas essa pessoa agrada a Deus? Está entendendo? Uma pessoa que não vive por fé, aí vão machucar muita gente, porque nós temos fé enquanto a coisa não nos atinge. Pode agradar. Deus ama, mas pode agradar a Deus? Não. A Bíblia está dizendo. 1 Tessalonicenses 4:1, Paulo fala de uma igreja. Ele fala: nada eu posso recomendar a vocês, continue agradando a Deus e procure avançar nela. Não é isso que diz? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Então, determina isso, quem determina, quem decide somos nós, em viver uma vida para agradar a Deus. Deus não vai mandar um anjo para pegar na sua mãozinha e falar: anda aqui para agradar a Deus. É você. A maneira que nós entendemos este conceito e desejamos no coração agradar a Deus, nós vamos avançar na caminhada. Como que agrada a Deus? Fazendo a vontade do Pai. O que Deus deseja de nós? Coração. Filho meu, dá no teu coração. Deus é um Deus de relacionamento. Deus está fora, Ele não precisa, mas Ele gosta de se relacionar. E se nós não temos prazer de relacionar com Ele? Nós falamos muito também importante para a gente, o que é importante para a gente. Então, se a gente ama, quando a gente ama, a gente tem que intimidade, a gente tem que estar próximo da pessoa, e assim nós vamos estar com Deus. Se a igreja agradasse a Deus em tudo, como seria a ação de Deus para aqueles que lhe agradam? Teria uma relação intensa, uma proximidade. As pessoas que agradam a Deus desfrutam mais de Deus, porque essa é a lei. Chega a Ele que Ele chega a você.
agrada ao Senhor, que Ele vai te recompensar com a presença, com a paz, com a infinitude dEle. E o grande problema hoje é que você vê uma mesquinhez na vida cristã das pessoas. Por quê? Porque nós não temos tempo para agradar ao Senhor. O nosso desejo é carnal, você não tem desejo espiritual. Começar a buscar Deus, você não busca Deus para ter revelação dEle, você busca Deus para ter coisas dEle. Já começa o foco todo errado. Você não busca Deus para aproximar dEle, para conversar intimamente com Ele, você busca no desespero. E quase sempre é uma lista de supermercado. Hein? De emergência. Chegue a Deus, que Ele vai chegar a você. Aleluia. E a gente precisa entender isso. Olha, irmãos, ponha no coração agradar a Deus. Deus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E nós temos muitas coisas tomando o lugar de Deus. Mas nós queremos as bênçãos de Deus. Você terá a plenitude das bênçãos de Deus se você fizer o que agrada ao Senhor. Quando você olha para a Bíblia, eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, que ele entrou num certo conflito, porque Jesus diz no capítulo 14 de Lucas, aquele que ama pai, mãe, filho mais do que a mim, se não me engano, no versículo 26, não é digno não pode ser meu discípulo. Aí vem a família, vem a esposa, vem os filhos, e aí? Mas a Bíblia não é para ser questionada. Porque Ele quer ser o primeiro. Simplesmente isso. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. E Ele tem todo direito. Você não se pertence. Você foi resgatado, você foi comprado. No mercado de escravo que você estava sendo condenado, Deus foi lá, através de Jesus te comprou. Então você não tem direito. O direito é obediência a Ele, fazer o que agrada. Com todos. Qual é o problema? É que nós não entendemos. Quando você abre o coração para Deus, Deus não é um ser egoísta. Deus está te preservando. Porque senão você vai dar o coração para quem não tem. Você está entendendo? A hora que você dá o coração para Deus, Deus te preserva de você ter egoísmo, de você ter preferência, porque dele é para Ele o coração. Nós não entendemos essas coisas. Então, quando eu quero agradar a Deus, eu preciso. Veja, Romanos 8 diz que aquele que anda na carne não pode agradar. Nós sabemos o que é obras da carne. Coríntios capítulo 3, se nós lemos no domingo pela manhã, que Paulo fala: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim como a carnais, porque no meio de vocês há dissensão e contenda. Quando eu
pratico estas coisas no meio da igreja, eu não estou agradando a Deus. Eu estou fora, eu estou longe de agradar a Deus. Lá em Gálatas 5:20, deixa o 19 de fora, ele começa aí, ira, contenda, ciúme, dissensões, tudo isto não agrada a Deus, porque são coisas da carne. E ele está dizendo, quem faz isto não agrada a Deus. Então você já sabe, quem pratica essas coisas não agrada a Deus. Deus continua te amando, mas você não agrada ao Senhor. É a mesma coisa, irmãos. Filho. Você deixa de amar um filho porque ele faz alguma coisa errada, mas se ele sabe o que você gosta e procura fazer isso, ele não te agrada, ele não te toma um lugar. Quando você olha para José, qual era a razão do ciúme dos irmãos dele com ele? Porque ele agradava o pai. E quando Jacó fez aquela túnica colorida, Jacó deu a entender aos demais que era ele que ia sucedê-lo. Na tradição era essa. E a Bíblia diz que eles ficaram com mais ciúme, porque enquanto os outros não procuravam agradar a Jacó, José procurava. É a mesma coisa a Jacó e Esaú. Isaac gostava de Esaú e Rebeca de Jacó. Quando Esaú foi contristado, a Bíblia diz que ele foi e pegou as mulheres da terra para fazer raiva aos pais. Ele agradou ao pai? Não. Mas o pai chama Jacó e fala: faça isso. E Jacó fez como ele mandou. Quem que agradou? Isso acontece conosco, com os nossos filhos. Como é que Deus nos trata, irmãos? Se você não procura agradar a Deus, se você sabe o modo de Deus operar, a maneira de Deus nos ver, a maneira que agrada o coração de Deus, e nós não queremos. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. A nossa caminhada é por fé. Hebreus 10 diz: o justo viverá da fé, lá no versículo 38. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Eu tenho que crer em Deus cegamente. Se está escrito aqui, fecha o olho e obedece. Isso é difícil, irmão. É por isso que as pessoas depois querem bênção e não tem. Então, caminhar por fé é um desenvolvimento nosso. E a Bíblia diz que agradar a Deus eu tenho que procurar melhorar cada dia mais. Porque eu não estou agradando um pai terreno, nem estou agradando uma pessoa, por mais ilustre que seja. Eu estou agradando o Deus eterno, o Deus que nos criou. A sensibilidade de Deus é muito maior do que qualquer um de nós. Para isso, nós precisamos do revestimento do Espírito de Deus. Viver uma vida intensa que agrada ao Senhor
depende unicamente de nós. É nós que determinamos. Na Bíblia tem algumas colocações que mostram que há da parte de Deus um rio intenso, profundo e grande. Salmo 46:4 diz: há um rio que sai debaixo do trono de Deus. Apocalipse 22:1 e 2 diz que ele toma conta da cidade de Deus. E Ezequiel 47 fala do rio, onde o anjo leva o profeta e convida a entrar. Ele mede 1000 côvados e chama. Você sabe o que a gente vê? Qual é a lição que nós tiramos disso? As coisas de Deus, Deus quer para que nós desfrutemos dela, mas é você que tem que entrar nele. Irmão, nós estamos vivendo numa época onde se busca muito pouco ao Senhor, onde as pessoas não têm tempo para Deus, onde a consciência é aplacada com meia horinha de culto. Chegam na igreja depois das 8 e saem antes das 9. E depois falam assim: eu sou crente. Será que Deus eterno merece isso nosso? Na hora eu quero a tua bênção, Senhor. Eu quero isso, quero aquilo. Deus quer a sua presença. Deus quer a sua comunhão, o seu anseio por Ele, um coração anelante por Ele. Então Ele te convida a entrar. E a resposta disto é você entrando. Irmãos, eu estou preocupado muito com a igreja de Deus. Nós vivemos numa época de uma ciranda de crentes. Passa hoje por aqui, amanhã está na outra igreja, depois está na outra, e vai assim. Vem com problema, o problema não é tratado, carrega o problema, vai lá e com o mesmo problema. E estou vendo a crente infeliz, irmãos, porque não tem profundidade em Deus. O Evangelho traz felicidade, porque Deus é a fonte. Se você vai nele, você tem alegria. Se você vai nele, você tem prazer. Você vai orar com prazer. Nós oramos como um castigo. E há por outro lado Deus é um Deus bom. Mateus 5 diz que Deus faz nascer o sol sobre o bom e o mal, faz chover sobre o justo e o injusto. Isso está dentro do conceito de bondade de Deus. Muitas vezes você está na igreja e aí a pessoa tem que perceber, com um pé lá, outro cá, fazendo a vontade da carne, não está agradando a Deus, mas ele é atingido por uma bênção dessas que Deus dá. Aí ele atribui: não, eu estou bem espiritualmente, porque eu estou recebendo. Você está entendendo? Mas ele não sabe que ele não está agradando a Deus. Mas como choveu na horta dele, eu estou bem espiritualmente. Eu já vi isso, irmãos. Até para quem ministra, né? Estava até falando com a Carla ali agora. Às vezes ministra uma coisa tão boa que as pessoas ficam boas, aí fica achando que o que ele está fazendo está certo, né? E não é. Apocalipse 3:17 retrata o Senhor disse: o povo diz, e
tenho falta. Mas não sabes que é um desgraçado miserável, Pode pobre, ser. Deus está com aquela pessoa, a bênção do misericórdia, não que É ele isso aí, é merecedor. E as pessoas não se avaliam. A avaliação nossa, o nosso crivo é a palavra de Deus. As pessoas precisam se avaliar. 2 Coríntios 13:5. Eu tenho que fazer um exame da minha vida, se eu estou de conformidade com a palavra. Não adianta conceituar fora da palavra. Ah, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, mas pinta sapequeira por aí e acha que está no caminho. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Reprovado. Fala, Eva. Ele pode, porque ele faz, tá? Quantos ímpios lá fora não são atingidos pela bênção de Deus? E o cara não faz nada para agradar a Deus. Então estou me relacionando com ele, mesmo estando. Qual é um outro problema? Diga. Eu sempre falo que as pessoas estão confundindo tempo da graça, permissão do pecado. E tempo da graça é tempo de se consertar em vez de santidade do suíno. É tempo de pecado do suíno. E não tempo tipo assim, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu consigo, amanhã eu não consigo. Então estou confundindo misericórdia com permissão do pecado. O grande problema nosso é uma vida de alerta, uma vida de preparo. Não adianta. Tá? Você sabe o dia que você fechou sua conta aqui? Falou, ó, acabou o teu tempo. Mas está quase em hora de chegar assim. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Você não sabe. E muitos são abençoados porque pelas nossas orações, porque Deus tem misericórdia de nós e vê a gente ali pedindo, e então Deus fala, não acrescenta, a palavra diz que Deus não acrescenta dor sobre dor, né? Então, para não acrescentar dor a nós, Ele abençoa aquele que não está nem aí para Deus. Nem aí. Outra coisa que a gente não entende de Deus para agradá-lo é o nosso trabalho para Deus. Jesus veio, assumiu a nossa posição, pagou pelos nossos pecados morrendo na cruz, nos deu acesso direto a Deus que nós não tínhamos e deixou estabelecido aqui um corpo para dar prosseguimento à obra. Poucos querem trabalhar com você, porque não sabem quem é Deus para eles. Poucos querem se envolver. Olha, a responsabilidade da evangelização está conosco. A responsabilidade de fazer discípulo está conosco. Se você quer agradar a Deus, reconhece o que Deus é para você, você vai cumprir a missão. Não vai reclamar, vai fazer com prazer. Quando você delega, não quer fazer, eu não tenho tempo, e Deus teve tempo para mandar Jesus, para morrer, para te salvar, e agora você não quer fazer, você não sabe quem é Deus. E você não quer agradar a Deus. Nós temos que desempenhar, irmãos, porque Deus deu tudo que tinha para nos resgatar. Este é o grande problema de colocar em primeiro lugar. E esta indolência, eu não vou falar preguiça, que pesa muito,
essa indolência da nossa parte é por não reconhecer quem Jesus é para nós. Paulo dizia: eu sou sempre devedor a Ele. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo dá uma demonstração do que ele fazia. Ele fala assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos, mas não eu, a graça de Deus em mim. E ele dizia: a graça não foi em vão na minha vida. Ele fazendo tudo isso, ele desempenhando todo esse papel como um grande evangelista, ele fala assim: eu sou devedor, Jesus fez mais por mim. É o reconhecimento, irmãos. Se você não reconhecer, você não tem a conta partida de Deus. Gratidão, né, pastor? A gente tem que ter gratidão. Está entendendo? É que nós não avaliamos quem é Jesus. Nós pensamos o seguinte: que nós nascemos numa classe média, um certo conforto, e que nunca entrou numa droga, nunca foi um perdido. Você estava com a cabeça na guilhotina por causa do pecado. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, que todos nós pecamos. A miséria de qualquer pessoa lá fora era a mesma miséria nossa, mas nós olhamos como miserável. A gente não olha para a gente como miserável. Se você olhar, você vai ver o tamanho do sacrifício de Jesus. Por que as pessoas muitas vezes que saem de uma sarjeta, saem de uma droga, ele abraça a causa diferente de nós? A quem muito perdoou, muito agradeceu. Ele sabe o valor, mas a condição espiritual nossa é a mesma dele. E Jesus foi lá e nos tirou. É porque nós temos mania de olhar o pecado exterior, né? Esquecemos de olhar o que está dentro do coração. Dentro do coração. Eu nunca andei maltrapilho, sempre tive roupa, sempre tive carro. Você se acha. O que Jesus fez por você foi a miserabilidade que você encontrava. Capítulo 3 de Romanos fala: Deus olhando do céu à terra não viu nenhum. Não havia ninguém que prestasse. É que a gente não avalia isso. Por isso que ele mandou Jesus. Porque ele não viu ninguém da raça humana que pudesse fazer alguma coisa. Quando nós paramos para pensar isso, e aí você foi comprado por ele, o que custa você agradar o Senhor? Nós já mostramos aqui. Se você buscar intensamente ao Senhor, Deus vai te levar a uma experiência grandiosa espiritualmente. Você vai ter paz. Muitos crentes não têm paz, tem uma paz aparente. Tem outros que têm medo. Tem crente que tem medo até da sombra. É mesmo. E eu pergunto: que crente é esse? Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de medo, mas de poder, moderação e amor. É não confiar em Deus, é viver por fé. Quem te guarda é o Senhor. O desejo de Deus é nos abençoar, derramar as suas bênçãos. Tem um texto no Velho Testamento, vou procurar aqui que eu não me lembro, se eu me engano é 2 Reis, quando Eliseu estava para morrer. Ele manda um rei jogar flechas, vocês lembram disso? Ah, Hein?
Jeoás. Aí ele joga só 13. Não, primeiro ele manda abrir a janela e lançar a flecha. Segundo Reis 13. E ele joga a flecha aonde? Depois ele manda pegar a flecha e bater na terra. Ele bate quantas vezes? Só 3 também. Só 3 vezes. Se ele tivesse. Aí você deduz o seguinte, você aprende a lição. Quando Deus manda jogar uma flecha, ele queria que Jeoás jogasse uma flecha longe. Ele joga no quintal. Segundo Reis, capítulo 13, de 14 a 20. 14, isso aí. É isso aí. E tomou um arco e flecha, disse o rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios até a Afeque, até os consumir. E aí ele mandar enfiar a flecha no chão, e ele enfia 3 vezes, e o profeta fica: devias bater mais, porque só 3 vezes você vai ganhar dos sírios. E o desejo de Deus era que ele acabasse com os sírios. Se tivesse dado 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Arrasaria por completo. As propostas de Deus são abundantes para nós, nós que retemos as bênçãos de Deus, nós que limitamos. Tudo está decidido por nós, porque e Eliseu disse: se você batesse mais, você arrasaria. Como você bateu só 3 vezes, você só Vai ganhar. 14, Só vai 14. ferir os sírios 3 vezes. Hein? Só vai ferir os sírios 3 Não, vezes. nem os sírios, os É. arameus. Quando nós agradamos a Deus, o desejo de Deus em nos abençoar não tem limite. Nós limitamos com a nossa, mas Deus não. Quando Deus quer nos levar ao rio, Ele quer levar às águas profundas. Quando Deus quer nos abençoar, Ele quer dar bênçãos sem limites. Agora, quando você entra na água, você pode parar nos artérios e se contentar com isso. É você que coloca limite nas coisas de Deus. Se você chega profundamente a Deus, Deus se achegará a você profundamente. Você vai ter uma claridade das coisas de Deus e a presença do Espírito em você, de maneira que você vai ter uma vida radiante. Aleluia. Vida no Espírito. Depende de você. Mas como nós amamos o conforto e queremos o conforto, você não quer acordar cedo para buscar o Senhor. Para quê? Só levanta no limite. Opa, já estou atrasado. Deus fica para depois. É ou não é? Deus fica para depois. E olha lá, passa o dia e você não tem tempo. Irmão, se nós não envolvermos com o Senhor, nós não vamos receber de Deus. Eu estava falando sobre a vida cristã. As pessoas não fluem. Poucas pessoas você vê exuberando, destilando alegria no meio da dificuldade. Você vê pessoas só reclamando, murmurando. Deus é a nossa suficiência.
Ele preenche toda a nossa necessidade. Crente carente, eu não sei, olha, tem hora que eu não consigo entender. Tem pessoa que fala, pastor, eu tenho uma carência. Eu falo, meu Deus, onde está Deus? E tem mesmo. O buraco que nós temos, só Deus preenche. Amém. E quando Deus preenche, você destila alegria. Mas você tem que ir lá na fonte. É você que tem que entrar, você que tem que querer. Pessoas não renovam espiritualmente diariamente, não tem renovo espiritual. Vem para a igreja, não ora. Vem para a igreja, não fala em língua. Vem para a igreja, não sente a presença de Deus. Não sei. Isso preocupa, irmãos. Porque se eu não passar por isso, eu fico preocupado comigo mesmo. É vida. Deus é vida com abundância. Chegue-se a Ele que você terá. Agrade. A determinação de Jesus em tudo foi para agradar. Está lá no Salmo: eis que está escrito na tua lei, eu vim para fazer a tua vontade, ó Pai. E o escritor dos Hebreus repete essa palavra, falando de Jesus. Jesus veio determinado em tudo. O Pai era o centro da vida dele. Nós temos muitas distrações que nos tiram o foco de Deus. E na hora do sufoco nós lembramos: para servir a Deus não é assim. Servir a Deus, você tem que levantar o altar de incenso ao Senhor, quando tudo está bem, porque Ele quer a sua presença. E as maravilhas, se você for contar o que você tem, o que Deus já te deu, já proporcionou a você, você era para ter um coração mais grato ao Senhor. Qual é o tamanho da sua fé? Menor que o nome mostrar. Menor que o nome mostrar. Hein? Menor que o nome mostrar. Qual é o tamanho da sua fé? Se a fé impulsiona agradar ao Senhor. Veja, muitas pessoas acham que fé é pegar o penedo, tirar dali e jogar para o outro lado. Espiritualmente, já não se levantou para você algumas montanhas que você orou e elas saíram? Glória a Jesus. Pareceu ou não pareceu? Já se levantou algumas montanhas que você orou e elas saíram. Isso é fé. Eu não preciso fazer no penedo, eu preciso fazer nos problemas. Quando aparece, eu ter confiança em Deus e passar por eles. Quantas pessoas tem? Nós estamos com uma conhecida aí que deu lá o câncer. A mulher está em desespero. Se você tem fé, você descansa no Senhor, porque Ele pode te curar ou preparar e levar. Nada foge do controle do nosso Deus. Isso é fé. Aleluia, Jesus. E quando você passa por isso, a montanha desaparece e você continua como eu há 21 anos atrás, a montanha já passou. Se aparecer outra, vá por fé. Por isso que a caminhada é por fé. Vida espiritual, nós dependemos da nossa fé. O mover de Deus na nossa vida está condicionada ao tamanho da nossa fé.
Quem fede menos, né? Não vai ter. Não vai ter. Agora, o tamanho se você quiser mais de Deus, creia na possibilidade de Deus. Creia que Deus faz coisas grandes. Então, experimente isso. Irmãos, eu falo isso, sabe por quê? Pergunte a Lia. Eu não vivo mendigando, eu vivo na presença e sei que Deus dá, irmãos, com amplitude, Ele dá abundantemente o Espírito Santo para nós. Isso nos leva. Se você for olhar problema, você não vai sair do lugar. Mas quando você está na presença de Deus, se torna pequeno. Porque nós temos um Deus que entra em ação quando você está na direção dEle. Você tem fé nele. Eu gostaria, irmãos, que a igreja aprendesse a depender de Deus, viver por fé e agradar a Deus. Se cada um de nós dedicasse um tempinho a Deus como gratidão, nós seríamos imbatíveis. O problema, irmãos, é que nós somos frequentadores. Saio daqui, fecho a Bíblia, tal dia eu volto à igreja, e acabou. Nós precisamos nos mover, e o que nos move é a presença do Espírito Santo em nós. Tem pessoas que não abrem a boca para falar que Jesus é solução, Jesus salva. Vem semanas após semana, mas são parados. Se a igreja, se eu me preocupasse com umzinho na vida, nós estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. Sabe o que eu penso? Expansão do reino está na nossa mão. Só quem pode fazer isso somos nós. Foi delegado por Deus. Mas como eu não reconheço o que Jesus fez por mim, eu me sento. Eu quero ser servido. Quando eu olho para o Senhor, o que Ele fez por mim, agradar a Deus é pouco. Viver por fé, viver no Espírito, é pouco, irmãos. Porque Jesus se doou em nosso lugar. Nós temos que nos mover para fazer alguma coisa para o Senhor. Nós paramos, nós não buscamos a Deus. Se nós tivermos vida com Deus espiritual, nós vamos nos mover, porque o Espírito de Deus move em nós. Aleluia. Nós cantamos e muitas vezes não move. Nós paramos e aqui não me tira. Porque se você tiver o Espírito movendo, você vai fazer qualquer coisa. Se você quiser agradar o Senhor, ter uma vida que agrada a Deus, que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, você vai se levantar e fazer a obra de Deus. Nós estamos no último momento da igreja. Nós cantamos aquele primeiro hino, posso ter as mãos vazias. Eu não sei se o que eu estou falando vai tocar o seu coração. Chega ali, pode até esquecer. Um dia nós vamos chegar perto do Senhor. Um dia nós vamos ser recompensados por aquilo que fizemos para o Senhor, porque nós servimos um Deus reto, justo. Tudo que nós fizermos para Ele, com a dedicação de agradar a Ele, você vai ter recompensa.
Mas nós estamos vendo um batalhão, irmãos, de pessoas que vão ser salvos, como diz lá no capítulo 1 Coríntios 3:10, como pelo fogo. Vão sair queimados sem nada de receber de Deus, porque não querem agradar o Senhor. Vida de fé, você faz ao coisa de Deus, porque sabe que Ele que faz. Eu não sou tão extremista assim, tá? Se não agradar a Deus. Tem muitas pessoas que vão ficar na igreja sem fazer nada, e eles vão, a Bíblia diz que eles vão ser, acho que é 3:12 de 1 Coríntios, como salvo como pelo fogo. Passa que o fogo está pegando, porque não vai ter uma obra que vai permanecer. Nós passamos por aqui, irmãos. Hein? Por quê? Um que fala que a obra se desfizer, ele será salvo como que pelo fogo. 3:15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Será Todavia, salvo. como que através do fogo. Se a obra que colocou, ela vai ser testada pelo fogo. Se ela for ouro, prata ou coisas preciosas, ela vai permanecer. Mas se for madeira, palho e feno, ela vai se queimar. E aí a Bíblia está dizendo que essa pessoa será salva como pelo fogo, não terá recompensa. Mas essa também depende muito da pureza do coração. Porque se ele faz a obra para alguém ver, ou faz a obra porque alguém fica em cima dele, na marra, aí não vai receber. Não. Já recebeu. O que nós estamos falando, tá, é reconhecer quem Jesus é para você. Se você, a sua motivação, você olha para Jesus, o que Ele fez para você, te comove, você sabe que ninguém poderia fazer, você vai se mover com essa coisa no coração. Nós temos um Deus que independe de nós, porque Ele é eterno. Antes da nossa vida, Deus existia, porque Ele nunca teve, Ele é pré-existente. Mas Ele forma tudo, Ele nos cria, Ele nos salva quando nós desviamos, e Ele se doa em nosso lugar e nos dá direito a uma mansão. Nós temos um lar, nós temos uma morada. Se isso não entrar no coração, nós vamos passar por aqui sem reconhecimento. Agora, se isso entra, nós vamos fazer a nossa motivação, o que Ele fez primeiro. Ele fez primeiro para nós. Então vamos agradar a Deus. O termo desobediência, que muitas vezes a gente fala e a gente releva, para Deus não existe isso. Se você obedecer Saul, quando recebeu a ordem de Deus para destruir os amalequitas, ele destruiu. Ele poupou apenas o rei e os animais. Então, 98, 99% do que Deus mandou, ele fez. Mas por que Deus o rejeitou? Porque a obediência para Deus é 100%. Tá? Não existe meio termo. Ou você obedece ou não. E a desobediência é que a gente muitas vezes não se atém à palavra. A desobediência é pecado. Está na Bíblia. E o pecado, porque o conceito nosso, você se prostitui e adultera, e o conceito nosso de pecado é esse. Mas se você desobedecer um mandamento aqui, você está em pecado. A Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você tiver uma vida sem fé, você está em desobediência, está em pecado. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Não foi prostituição, foi? Não. Foi desobediência. Ele perdeu o Éden, ficou subordinado à morte, ficou separado de Deus. Isso acontece, irmãos, na nossa vida hoje. E a Bíblia diz: por isto há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem, porque estão brincando com a seriedade da palavra, estão em desobediência. Desobediência é pecado. As pessoas sentam e morrem dentro da igreja, pensando que está subindo e está descendo. Hein? Ué, não sei. Não tem. É a retidão de Deus. Como você vai morar no... Olha, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é uma pessoa extremamente santa. Quando Adão estava em impureza, Deus se relacionava com ele, porque ele é puro. No momento que ele peca, não tem mais comunhão. O pecado separa. Se a gente for falar isso com as pessoas diferentes, eles vão dizer assim: então não tem jeito para mim, então. Só se arrepender, porque tem Jesus agora. Quando Deus coloca Adão fora do paraíso, o que ele fala? Da semente da mulher, eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. Deus faz uma promessa de resgate do homem. Tá? E aí, ao longo da caminhada, Deus estabelece alguns rituais que cobrem essa necessidade do homem voltar à comunhão. A plenitude disso só se dá em Jesus. Porque Jesus não cobre o pecado, Jesus tira. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele limpa, purifica e restaura. Quando nós, aprendemos a obediência, irmãos, não brinque com a palavra. Por isso nós insistimos, conheça a palavra, para você não brincar, temer a palavra, porque senão você pode perder o céu. Amém?